bastasse ser culturalmente aceito, ainda existe o mito de que o trabalho infantil ensina valores morais. E em pleno século XXI, ainda tem gente que acha que o trabalho pode tirar a criança de uma condição de pobreza. Nós sabemos que essa afirmação não é verdadeira. Nós não podemos continuar com essas situações e precisamos exigir, um sistema educacional que seja de acordo com as nossas necessidades. Um sistema educacional que forme as pessoas, que informe as pessoas, que faça com que essas pessoas sejam participantes efetivos da sociedade, sejam pessoas cidadãs, e que tenham depois, como todos nós precisamos, acesso a um trabalho decente, a um trabalho que também contribua para um processo de inclusão em cidadania. Qualquer alternativa que atue nessa questão do trabalho infantil, ele vai também ter que mexer de frente vai ter que desconstruir simbolicamente o significado do trabalho infantil na sociedade. Qualquer alternativa política, econômica, qualquer coisa que seja implantada, vai ter que bater de frente. Por quê? Porque o trabalho infantil é visto como um problema não por todo mundo. Muita gente ainda justifica que o trabalho infantil dignifica o homem. Numa linha, parafraseando as portas dos campos de concentração nazistas na Segunda Guerra, com só o trabalho liberta, de vez em quando as pessoas acham também que só o trabalho infantil educa. Só o trabalho infantil vai levar à redenção. Por quê? Porque as pessoas têm experiências pessoais, redentoras com relação ao trabalho infantil. Eu trabalhei quando criança, eu formei o meu caráter, eu trabalhei quando criança, eu moldei o meu caráter, meu pai me colocou como criança trabalhando, eu deixei de vagabundear na rua. Eu acho lindo que as pessoas tenham suas experiências individuais, mas elas não precisam, na verdade, aplicar o trabalho infantil de forma hereditária. O trabalho infantil ele causa 3 exclusões na vida da pessoa. A primeira é na infância, porque ele deixa de brincar e de desenvolver suas potencialidades, porque está envolvido no trabalho. Quando ele está adulto, ele não consegue bons empregos, porque não se qualificou e não se preparou, então ele fica sempre na informalidade. E a terceira e definitiva exclusão é na velhice, porque não contribui para a Previdência, sempre foi informal, e aí ele está totalmente desvalido. O ideal seria procurar, junto, o Ministério do Trabalho que ajudasse, fizesse a ponte, de um trabalho para ele que garantisse para ele a sobrevivência da família, um trabalho de jovem aprendiz, um trabalho nesse sentido, colocar ele em algum caminho recebendo salário, e falar assim, poxa, a família não tem que verificar se ele está, se todas as possibilidades de programas sociais estão chegando naquela família. Se ele continuar naquela toada, ele vai continuar naquilo pelos próximos 40 anos da vida dele. Quando você tem um contingente tão grande de crianças analfabetas, confirmados pelo IBGE, pela PNAD, pela PNAD do IBGE, você não pode acreditar que é só o mercado. É óbvio que o mercado vai buscar essas pessoas porque tem uma via de lucro fácil. A ótica do sistema capitalista de produção é buscar cada vez o maior lucro. E nesse sentido, buscando cada vez o maior lucro, há pessoas inescrupulosas que vão efetivamente explorar crianças e adolescentes, como exploram também adultos, homens e mulheres. Já diz o clichê que o Brasil é o país do futebol, uma terra em que os jogadores são vistos como heróis, exemplos a ser seguidos. Uma carreira bem-sucedida pode ser o passaporte para a glória em estádios de todo o mundo e salários milionários no bolso. Todos os anos, milhares de jovens procuram escolinhas de futebol para tentar realizar esse sonho, que em muitos casos acaba virando pesadelo. As escolas de futebol são verdadeiras moedoras de carne. Essas peneiras são moedoras de carne. E é por isso que esse trabalho esportivo também deve ser cercado das mesmas cautelas que os outros tipos de trabalho. Mas não, eles estão sendo aprendizes até os 14 no futebol. Não estão sendo. Eles solicitam e pedem, às vezes, comportamento de atleta de alto rendimento junto de atleta que é mirim. Como aconteceu num centro de formação no Rio de Janeiro, em que o menino não tinha aptidão para o esporte, não frequentou uma assistência médica que detectasse esse problema e em treinamento veio a falecer porque tinha uma má formação no seu coração. Uma criança antes dos 16 anos que quer fazer um comercial, que quer fazer um filme, que quer participar da novela, precisa de uma autorização que deve ser dada pelo juiz.
Nessa autorização devem estar estipuladas as condições especiais daquele trabalho para que o trabalho não ofenda o desenvolvimento daquela criança. Nessa autorização, portanto, devem estar disciplinados questões de jornada, frequência à escola, assistência médica, psicológica. Muitas molecadas estão na TV, depois vai ter que fazer tudo terapia o resto da vida para poder, conseguir se olhar no espelho caso não percam a fama. Elas se tornam, entram numa espiral de fama, de atenção, que depois pode desaparecer. Ninguém prepara ninguém para isso. Defendemos a existência, inclusive, de uma poupança. O menino deve ter uma parte dos seus rendimentos direcionados ou canalizados para uma caderneta de poupança, para que ele possa usar quando atingir a idade adulta. O problema é como a criança, qual que é o pedaço e o tempo disso na vida da criança? Qual que é o tempo disso na vida dela? O tempo faz parte da vida dela ou é a vida dela? Isso está sendo usado para manter a casa, sustentar a casa? Não ou sim? E para sustentar o sonho dos pais, né? Ou é o sonho da criança? Quando o sonho dos pais, na verdade, é o sonho da criança, né? Ou quando o sonho da criança é o sonho dos pais.